Ser sal e luz, o impacto da vida cristã no mundo. Graça e paz a todos vocês que nos acompanham neste canal. Hoje, quero convidá-los a refletir profundamente sobre um dos chamados mais poderosos que Jesus nos fez no Sermão do Monte: ser sal da terra e luz do mundo. Essas duas imagens, aparentemente simples, carregam um peso tremendo de responsabilidade e propósito. Jesus nos chama, a mim e a você, a sermos instrumentos de transformação, a exercermos uma influência real e visível neste mundo. Mas, será que temos cumprido esse chamado? Ou temos nos misturado tanto com o mundo que já não há mais diferença entre o santo e o profano? Vamos mergulhar nessa reflexão com o coração aberto e o espírito sensível à palavra de Deus. O chamado de Jesus: vós sois o sal da terra. Vamos começar com o texto base, em Mateus 5, 13 e 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O sal, nos tempos bíblicos, tinha diversas funções. Era usado como conservante, purificador e, claro, como realçador de sabor. Jesus escolheu essa metáfora com sabedoria. O cristão, ao viver neste mundo, deve cumprir o mesmo papel: impedir a corrupção moral, preservar os valores do reino e trazer sabor à vida com o testemunho fiel. Mas repare na advertência: se o sal for insípido, ou seja, se o cristão perde sua essência, sua firmeza, sua identidade, ele se torna irrelevante. A igreja pode até continuar tendo nome, placa, cultos, programas, mas se perdeu o sabor, perdeu tudo. O mundo está apodrecendo em pecado. A decadência moral avança e muitos perguntam: onde está a igreja? Meu irmão, minha irmã, a igreja somos nós. Quando você se cala diante da injustiça, quando negocia princípios por conveniência, quando se conforma com os padrões deste século, o sal perde o gosto. Ser sal é viver com firmeza, com caráter, com santidade, mesmo quando ninguém está olhando. A luz do mundo, visibilidade e testemunho. Jesus continua: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. A luz tem a função de revelar, iluminar, guiar. Assim como a escuridão revela a ausência de luz, o mundo perdido revela a ausência de cristãos verdadeiramente iluminados. Jesus está dizendo que não faz sentido acender uma luz e escondê-la. E, no entanto, é o que muitos têm feito. Vivemos dias em que muitos cristãos preferem se esconder, ser discretos demais na fé, para evitar conflito, rejeição ou zombaria. Mas Jesus diz: vocês são a luz do mundo, e o mundo precisa da sua luz. Não se trata de brilhar para ser visto, mas de brilhar para que Cristo seja visto em nós. E como isso acontece? Através do testemunho, das obras, do comportamento. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. O testemunho cristão tem impacto. Quando alguém vê um cristão íntegro, honesto, humilde e amoroso, isso traz glória a Deus. Mas quando vê um crente mentiroso, corrupto, fofoqueiro, o escândalo fecha portas para o Evangelho. Ser luz é viver de forma transparente, com integridade, de maneira que sua vida seja um reflexo da luz de Cristo. Sal e luz. A influência que transforma a fé cristã nunca foi chamada ao isolamento. Não fomos salvos para viver escondidos. O Evangelho é por natureza transformador e contagiante. Jesus nos envia ao mundo como agentes de mudança. Em João 17,15, ele ora ao Pai e diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ou seja, o cristão não deve fugir do mundo, mas viver no mundo sem ser do mundo, como o barco que navega no mar, mas se afunda quando a água entra nele.
Nossa presença no mundo deve gerar incômodo aos que vivem no erro, consolo aos que sofrem e inspiração àqueles que buscam sentido. Quando um funcionário trabalha com excelência, sem reclamar, sem roubo, sem preguiça, ele é sal e luz. Quando um pai educa seus filhos com firmeza e amor, sendo exemplo de fé, ele é sal e luz. Quando uma mulher ora por sua casa, testemunha com paciência, cuida da família com dedicação, ela é sal e luz. Quando um jovem diz não ao pecado, mesmo sendo zombado, ele é sal e luz. O preço de brilhar, oposição e rejeição. Ser sal e luz tem um preço. Nem todos vão gostar da sua presença. A luz incomoda quem está nas trevas. O sal arde nas feridas. Jesus mesmo nos advertiu: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Mateus 5:11. Muitos hoje querem um cristianismo confortável, que não confronte, que não cause rejeição. Mas o evangelho verdadeiro confronta o pecado, e isso gera reações. Não tenha medo de ser diferente. Não se envergonhe de ser fiel. Não troque o aplauso do mundo pela aprovação de Deus. Paulo escreveu em Gálatas 1:10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. A urgência do nosso tempo. Querido irmão, querida irmã, o mundo está em trevas. Famílias estão se desfazendo, jovens estão se perdendo, valores estão sendo destruídos. Mais do que nunca, Deus está contando com os seus filhos para fazerem a diferença. A pergunta é: onde está o sal verdadeiro? Onde está a luz que brilha no meio das trevas? Não podemos ser cristãos nominais que vão à igreja, mas não vivem a palavra. O mundo já viu muitos discursos, mas está sedento por testemunho verdadeiro. Você não precisa de um púlpito para pregar. A sua vida já é um sermão, e cada atitude, cada escolha, cada palavra pode levar alguém a Cristo ou afastá-lo dele. Conclusão. Jesus não disse: vós sereis o sal, ou vós podereis ser a luz. Ele afirmou: vós sois. Isso significa que é nossa identidade. Ser sal e luz não é uma opção, é um dever. E se o sal não salga, e se a luz não brilha, de que serve? Hoje, Deus te chama a reacender o fogo, a recuperar o sabor, a viver uma vida cristã de impacto, com verdade, santidade e amor. Que você seja aquele que muda o ambiente, que influencia positivamente, que não se conforma com o mal, mas vence o mal com o bem. Lembre-se, você pode ser o único evangelho que alguém vai ler. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa palavra. Curta, comente e se inscreva no canal para receber reflexões diárias baseadas na Bíblia, com temas atuais, mas sempre fundamentados na verdade eterna da Palavra de Deus. E nunca se esqueça, você é sal da terra e luz do mundo. Viva como tal. Que Deus te abençoe.